Oi, Ellen, boa Olá, boa noite. noite. Me ouve bem? Te ouço Também perfeitamente. te Você ouço também? bem. Tudo Tá ótimo. bom. Ai, que felicidade estar aqui com você. Hoje estava conversando com o Vitor, lembrando dos drinks do Pablo, Ah, oh meu Deus. dos bons Que coisa drinks, boa, meu Deus. do Ai, morrito. que O Vitor Hugo saudade não da época esquece o boa. morrito que ele tomou, que Pablo Oh, fez. vou até falar ali pra ele, né? Vamos marcar esse encontro aí dos Vamos. morritos. O pessoal vai achar que a gente só pestava. Não, a É, gente Thaís. estudava bastante também, mas de vez em quando nós humanas Um que morrito de vez somos em quando. fazíamos uma festinha. Gente, eu estou muito feliz. A gente está um pouco invertida aqui hoje, mas foi a dinâmica que a gente decidiu fazer. Mas eu estou muito feliz, né, de estar aqui hoje com a professora Ellen. A professora Ellen foi minha contemporânea em Bauru. Não fomos da mesma turma, mas estávamos próximas, né? E temos muitos amigos em comum. Ficamos muito próximas em Bauru também. Ela é um fenômeno da estomatologia da internet e eu acho isso maravilhoso. Sempre indiquei o perfil dela para os meus alunos de graduação, meus alunos de pós, porque eu acho que, de fato, ela faz um trabalho sério, diferenciado aqui. Ela usa a ferramenta de maneira tão positiva, né? A gente percebe que a ferramenta ela pode ser usada de diversas maneiras. E eu acho que Ellen tem uma felicidade de usar de uma maneira ética, séria, que permeia a vida profissional dela. Então, eu admiro muito, né? Já admirava antes, e aí eu sempre Que encontrei linda. elas na SOB do ano passado e falei sobre isso, né? Sobre Lovers. Eu sou uma Lover também, sou fã da professora Ellen, assim como vocês. E Ah, aí eu vou só apresentar ela rapidinho. Ela é formada na UEM, onde ela é professora hoje em dia, lá em Maringá. E ela tem mestrado, doutorado e pós-doutorado na FOB USP. Teve a felicidade de ser orientada no doutorado pelo professor Damante. Isso é um privilégio para poucos na vida, que eu sou fã muito. Acho que é o maior estomatoloveres do mundo, é o professor do Damante, mundo. né? E é muito bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite. É um tema que eu adoro e você falou que adora também. Então será um papo leve e gostoso. Muito obrigada a todos que estão conosco também. Bom, boa noite a todos. Thaís, eu quero agradecer o seu convite, dizer que é um prazer muito grande. É, como você falou, né? Nós somos contemporâneas, nós não somos da mesma turma. A Thaís, ela é mais nova, mas a gente conviveu Pouco. bastante. E quem não gosta Isso. de conviver com a Thaís, eu imagino que seus alunos estejam aí também. A Thaís é sempre assim, para cima, alegre, além de ser muito competente, né? Então, eu sempre falei para ela que eu sou apaixonada pelo sotaque dela. Quando eu falo com ela, parece que eu estou falando com Cláudia Leite. Só que esses dias uma aluna minha disse que, na verdade, é a Ivete Sangalo. Eu falo, gente, eu converso com ela, parece que eu estou falando com a Cláudia Leite. Assim, nunca falei com a Cláudia Leite, mas é maravilhoso. E é muito bom estar aqui com você, que ao mesmo tempo que a gente vai ter uma conversa, né, super legal, super produtiva de um tema que eu realmente gosto, dá aquela nostalgia, né, de Dá. lembrar de uma fase da nossa vida que foi muito boa. Lembrei do IAOP, da gente tirando foto com o Neville. Tirando foto com o Neville tomando caipirinha, a gente descendo até o chão com a mulher do Neville. Olha, gente, essas coisas aí não gravem, tá? A gente já Não. passou por essa situação. A gente já fez o Neville passar por isso. Então a gente tem muita história para contar. A gente se É viu ano verdade. passado, foi muito bom te rever, né? E já faz um ano. E foi muito bom você lembrar do professor Damante. Sempre que eu posso, eu tento lembrar dele. Ele já não está mais tão atuante, né? Porque ele se Sim. aposentou. Mas eu acho que ele merece sempre ser lembrado, ser reconhecido. E de verdade, eu carrego isso de ter sido orientada dele. Acho que é a última orientada de doutorado dele. E isso me alegra muito, que, né? Ele, para mim, eu acho que para muitos de nós, né? Ele é o nosso É. exemplo e a gente tenta fazer um trabalho assim que orgulhe ele, ou pelo menos não envergonhe, né? O professor Damante. Eu acho que a gente passaria uma live falando bem dele e das histórias engraçadas. Exatamente, falando bem e falando mal. Né? Dos sustos, Das das coisas lagartas que ele jogava na nossa dele bolsa, falar que ele enfim. não ia na sua defesa, esse Dele tipo falar de que não ia na coisa minha defesa na leve. véspera da minha defesa, enfim, dele me mandar pro inferno. Normal. A gente vai combinar essa live aí. É, vamos.
Bom, já tem gente Ai, perguntando aqui se a live vai ficar gravada. A gente vai gravar, né, vamos, Thaís? vamos. Depois Agora a vamos falar de gente, coisas sérias. A gente já falou a de gente coisas. vai disponibilizar. E, Thaís, eu preparei, então, um material. Eu não sei Ótimo. se eu posso, na verdade, você que conduz da maneira que você achar melhor, eu Na vou verdade, eu queria falando. contar uma pequena história antes da gente Claro, começar. por favor. Por que que eu sou estomatologista? Tem um pouco a ver com isso, sobre a nossa live de hoje. Eu sempre tive muitas aftas, muitas. E até hoje continuo com muitas quando eu estou estressada, quando eu vou apresentar alguma coisa importante. E aí eu sempre fui apaixonada pela minha dentista, e aí sempre quis ser dentista e tal. E aí a estomatologia, né, na faculdade sempre me encantou muito. E eu acho que vem um pouco dessa minha curiosidade sobre as aftas, que fazem parte desse Olha grupo de só. patologia que nós vamos conversar hoje. Então eu tenho uma afeição muito grande por esse assunto, é um assunto que eu estudo, que eu gosto, que infelizmente sobre as aftas a gente ainda sabe pouco, assim, né? Infelizmente é tão Das comum. doenças, eu ia até comentar, uma das doenças mais comuns, assim, mais, né, todo mundo conhece, mas mais difíceis de tratar, mais difíceis de manejar. Então era um pouco disso, e aí trazer você para falar desse assunto. Eu tenho uma aluna que é sua fã, chamada Ana Raquel, e ela me ajuda muito. Ela falou: Pro, é a live dos meus sonhos. A senhora é a professora Ellen falando de autoimunes. Então, Um Ana beijo, Ana Raquel, Raquel. é a live dos seus sonhos, é para você. Que linda, um beijo. Bom, eu também adoro esse tema. É um tema assim que eu gosto de estudar, eu gosto de dar aula. Tem aula que a gente gosta mais, né? Tem Sim, assunto, não adianta. Eu acho que em toda área sempre tem aquilo que a gente gosta mais, assim. E doenças autoimunes e imunomediadas é um desses tópicos. É uma área que a gente tem que estar sempre se atualizando, porque muda muita coisa e tem muita controvérsia, né, Thaís? sim, Então, hoje acho que vai ser muito legal para a gente discutir, fazer um bate-papo aí, se o pessoal quiser mandar as perguntas, o que eu puder, né, o que a gente puder responder. Mas são temas controversos e bem complexos. E até sim, por conta do tempo também, a gente, né, escolheu falar de algumas. E exatamente. quando você propôs, eu achei super pertinente, porque é o que é mais comum, assim, o que a gente mais vê na rotina, né? Então eu achei bastante interessante. E você conduz como você achar melhor. Se quiser que eu mostre Eu aí acho que alguma aí a gente coisa. pode ir começando a falar de aftas, né? E aí quem quiser ir interagindo com a gente, fica à vontade. Acho que vamos começar do mais simples ao mais Perfeito. complexo, né? Já falava o Perfeito. professor Damante, ao visuada de cascos, pense primeiro em cavalo, depois em zebra. Sempre. Né? Que o pessoal pensa, como o pessoal fala que pensa no unicórnio, né? Não precisa, dá pra gente pensar sempre no mais simples. Bom, É, deixa eu colocar aqui então algumas coisinhas que eu, né, certo. pra gente contextualizar. Então, na verdade, a gente tem as doenças autoimunes e doenças imunomediadas, né, Thaís? Até esses dias eu estava dando uma Isso. estudada nisso. O líquen plano hoje, por exemplo, já não é mais autoimune, ele já é considerado mais imunomediado. Então, existe uma diferença, né? O autoimune é quando realmente o anticorpo ataca ali a célula, produzindo uma doença geralmente bolhosa, autoimune. E a imunomediada pode ser desencadeada por alguma reação. Tá? Então, assim, toda doença autoimune, ela é imunomediada, mas nem toda Sim. doença imunomediada é autoimune. Então, o líquen, por exemplo, eu sempre falei, o líquen é autoimune, líquen é autoimune. Agora, parece que o líquen está mais para imunomediada, né? E a afta, ela é imunomediada. Ela não chega a ser uma doença autoimune, tá? E sobre o Então, líquen, só para a gente lembrar os nossos alunos, que também é enquadrado, né, como uma desordem potencialmente maligna. Só para a gente vai falar dele aqui hoje como imunomediado, ele realmente é mediado imunologicamente, mas a Organização Mundial de Saúde também o enquadra como uma doença como uma... potencialmente maligna. Exatamente. E isso é muito controverso também, né? Se ele Também. realmente tem esse potencial de transformação maligna. Então, assim, das doenças que a gente vai falar hoje, sem dúvida nenhuma, o líquen plano é o que dá mais pano para manga, né? Sim, concordo. Então, ele rende. Esses tempos eu fiz uma live só sobre líquen plano e faltou tempo, assim, pra gente falar só do líquen. Então, ele é o que mais rende. Mas, enfim, tô vendo aqui muita gente boa, né? Muita gente da nossa época Muita que gente valorou, boa. tem que não Que deixar, não tem como, felicidade. muito gostoso rever todo mundo. Bom, mas vamos lá então. Vamos Vamos começar lá, falando vamos sobre começar. afta, né? Vamos.
Tá, a hora que você quiser falar alguma coisa, eu trouxe pouca coisa, poucas imagens, mas a afta, então, a ulceração aftosa recorrente, ela é imunologicamente mediada. Então, não se sabe, não tem um agente específico que desencadeie a afta. Muita gente pergunta, né? Mas o que causa a afta? Existem alguns fatores predisponentes, mas não existe um fator único, né? Sim. E o que acontece é uma destruição da mucosa que parece representar uma reação imunológica mediada por células T, né? Com fator aí do TNF, com produção do TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral. Então, assim, eu não sei como é seu caso, tá? Mas tem muita gente que tem afta no período menstrual, no período pré-menstrual. Ou Tem às gente que vezes tem predisposição associado. genética. Isso, tem a predisposição genética que na minha família existe. A minha mãe tem muita afta, o meu irmão mais velho tem muita afta. Tem a questão, às vezes, que pode ser, né, exacerbada por alguns tipos de alimentação também. Tem Sim, isso pacientes que não é trazem pra mito. gente, tem pacientes que trazem pra gente que quando come abacaxi, ou enfim, ele traz outras Exatamente. coisas, Eu né? não posso chupar uma tangerina. Esses dias eu atendi um paciente, ele não falou nem o limão. Ele falou assim, nossa, eu chupo tangerina, é pior do que o limão. Então, assim, isso não é mito. Alguns alimentos em algumas pessoas podem desencadear a afta, né? Estresse, você está num período aí de semana de provas, Isso. vivendo um período de estresse agudo, vem a afta também. A própria pandemia, né, que a gente está vivendo agora Nossa, também, eu assim, eu estava vejo conversando muito. sobre isso agora há pouco. Pipocou, mucosa mordiscada, afta, líquen plano, tudo isso que está relacionado a estresse, ansiedade, agora está explodindo. Então, sem dúvida nenhuma, ela vai entrar aí como um fator também, né? Um fator que Isso. desencadeia a ansiedade, enfim. E aí a gente tem 3 tipos de afta. A mais comum, geralmente o pessoal, né, conhece, é a afta minor, que é uma afta pequenininha, tá? A gente fala aí geralmente menos do que 1 centímetro. A gente tem a afta major, quando ela tem mais que isso. E a afta major, graças a Deus eu não tive, mas pode demorar meses para cicatrizar e é bem dolorosa. E é uma afta que a gente tem que chamar um pouquinho mais de atenção por causa daquela premissa, né? Que lesões que não cicatrizam aí num período de 15 dias, muitas vezes a gente precisa biopsiar para descartar a possibilidade de ser uma lesão mais séria, como um carcinoma espinocelular, né? Ou até mesmo lançar mão de algum protocolo terapêutico e ver se há regressão ou não, né? Fazer algum teste Exatamente. terapêutico. Exatamente. Aí eu sempre tento, sim, teste terapêutico, né? Eu passo aí Isso. um corticoide, tem o laser também, né? O pessoal que usa muito laser. Então a gente tenta ver como esse paciente responde. Se ela permanecer intacta, não mudou nada em 15 dias, aí geralmente é quando a gente opta por fazer a biópsia, né? Exato. E a gente tem esse terceiro grupo, que são as aftas herpetiformes, que são bem mais raras. Ela não tem nada a ver com a infecção pelo vírus, né? O vírus do herpes. Mas ela lembra muito clinicamente, por isso que ela tem esse nome. E aí tem uma curiosidade interessante, né? Que aqui existe uma vantagem em ser fumante. Talvez seja a única vantagem, tá, gente? Fumar dá um monte de problema de boca, mas geralmente fumantes não têm afta. Porque os fumantes, eles acabam criando uma barreira, um aumento na queratinização das mucosas que não são queratinizadas, e o cigarro acaba sendo um fator protetor contra as aftas, né? Então, seria aí digamos, vou pôr entre aspas, uma vantagem, Isso. né? Embora a gente saiba que não tem vantagem nenhuma. Então, a afta, geralmente, ela vai ocorrer nessas mucosas não queratinizadas, tá? Então, lábio, fundo de sulco, língua, mucosa jugal, né? Ela não vai acontecer em gengiva, em palato, em mucosas queratinizadas. Ela é mais comum nessas mucosas não queratinizadas. E a dor varia de leve a moderada. Talvez você pode falar melhor do que eu. Eu tenho afta de vez em quando. Eu sempre costumo dizer que a dor, ela não é geralmente proporcional ao tamanho. Eu acho que ela tem muito mais relação com o local do que com o tamanho. Então, se alguém teve uma afta pequena na ponta da língua, sabe o quanto incomoda. Às vezes você tem uma afta maior na região, né, interna do lábio que não incomoda tanto. E aí, assim, é importante que a gente sinta esse manejo e o quanto isso incomoda o paciente para a gente pensar nas possíveis terapêuticas, né? Sim.
Porque às vezes Tem um afta que a gente paciente. tem que, você fala, a qualidade de vida vai lá embaixo, horrível, né? Pois Porque é. incomoda muito mesmo. E eu tive um paciente, até não vou entrar nesse assunto, com síndrome de BC. Um jovem, ele Sim, tinha muita afta, mas não incomodava. Ele veio para consultar, ele já tinha diagnóstico, é porque ele tinha tanta afta que uma delas cicatrizou tantas vezes que formou um tecido hiperplásico, então ele veio para biopsiar. E eu olhei aquele monte de afta, gente, eu sofri por ele. Ele falou, é. não, não me incomoda, eu já acostumei. Então, assim, vai de cada um também, né? Vai. Às vezes o pessoal tá tão. Tem gente que tá tão acostumada, ele foi um dos casos. Ele falou, não, a afta não me incomoda. Mas E, eu, quando tenho afta, eu fico de mau humor, porque eu falo, a qualidade de vida é uma semana com a qualidade de vida lá embaixo. E sobre a prevalência, né, a gente tem as mulheres mais acometidas do que os indivíduos do gênero masculino, até por essa forte associação com fatores psicossomáticos e tal. Então acaba que as mulheres são mais acometidas, né, do que os homens, na maioria das vezes. Tudo que tem hormonal no meio, a mulher sempre vai. Na verdade, as lesões imunomediadas e autoimunes, né? A imensa maioria delas vai acontecer nas mulheres, né? Existe Isso. uma prevalência aí nas mulheres. Bom, em relação à afta, tratamento para afta, né? Tá. Todo mundo pergunta, o que eu passo na minha afta? E aí eu já escutei de tudo quando eu vou dar aula sobre isso. Eu já ouvi gente passar. Tem o Albocresil, né? Que é muito conhecido, que acho que o Bicarbonato farmacêutico passa no também, tem balconista da gente, né? farmácia. Que eu já vi também? O pessoal pode ir colocando aí nos comentários. Uma vez eu fiz até um post sobre isso e surgiram coisas impressionantes. Acetona, uma aluna uma vez me falou. Nossa. Doeu Acetona, em mim. nossa, aquilo, né? Essa eu nunca Riscar o ouvi. fósforo e colocar, não queimar, mas na hora que o fósforo apaga, colocar ali. Que Bicarbonato eu já mais? ouvi também. Também. Sal, meu Deus. Cabeça do fósforo eu já ouvi. Sal e limão, Mel Jesus. rosado, pedra pomes, tem Alguém várias. pôs o Admuc, o Admuc pode ser, tá? Isso. Pedra Até. pomes, vinagre, ah lá, pasta de É, dente, gente, própolis. Depois vocês contam se o Endrigo que tá falando, mel rosado. é. Borra de café, ah lá. Eu nem conheço o mel rosado, sabia? Eu nem sei o que é. Deve ter também aqui, não sei se tem esse mel não, se é um mel folha de jucá, também não sei o que é. Enfim, tem várias receitas para afta, Caseiras, isso. caseiras, receitas de vó. Mas, gente, evidência científica não tem. E aí, quando a gente vai estudar, fala-se um pouco de tudo, assim, né? Até de agentes imunossupressores, colchicina, vários medicamentos. Eu, particularmente, eu vou ali no paliativo, anestésico tópico, um Oncilon, eu gosto muito do Oncilon É. em hora base. Eu falo que eu prescrevo tanto Oncilon que às vezes eu me sinto culpada. Eu falo, nossa, parece que tudo eu quero prescrever o Oncilon. Mas esses dias, eu até comentei esses dias com os alunos, eu acordei com eu acho que era uma úlcera traumática, porque eu tô fazendo muito apertamento. Não sei se era afta ou úlcera traumática na língua, passei o Oncilon e no outro dia, assim, tava bonitinho, zerado. Eu falei, nossa, eu passo e realmente dá certo. Então ele cria uma barreira, né, protetora Isso, e eu tem ia a ação falar sobre corticoide. isso. O Oncilon, o interessante é que ele cria uma barreira física, mecânica, além da ação de Ajuda corticoterapia muito. tópica. Mas sabe um E assim, se corticoide o tópico que paciente eu. usar com. É que às vezes a gente fala para o paciente usar, ele passa uma vez e não, tem que fazer um uso regular, né? Conforme a prescrição ali. Eu Isso. passo 3 vezes ao dia por 7 até 14 dias. Sabe um corticoide tópico que eu gosto, Ellen? Até aprendi com o professor Paulo, lá na época de Bauru, e é uma coisa que eu trago na minha vida. É propionato de clobetasol, em Bom hora também. base, né? O que a Em gente tem hora só que baixa é eu nunca usei. Isso, o que acontece é porque o que vende na farmácia não é em hora base. Então é Não é. interessante, às vezes, a gente mandar o paciente formular em hora base, porque ele vem com aquela areia, né, entre aspas, que o Uhum. Oncilon também vem, para conseguir a barreira mecânica e a aderência maior à mucosa, porque o grande problema dos corticoides tópicos é a aderência na mucosa, A para aderência, conseguir exatamente. agir topicamente de maneira adequada, né? Exata. Olha que legal, não, nunca pedi. Vocês mandam manipular na mesma Isso, mando concentração, manipular. Isso. E aí, 0,05%.
isso, 0,05%, e aí em hora base. E aí eu tenho uma boa experiência enquanto paciente e tenho uma boa experiência de prescrição. Aprendi lá em Bauru com o professor Paulo. Que legal. Tá vendo, gente? A gente sempre aprende alguma coisa, né? Eu uso Sempre. muito o Oncilon, mas às vezes é bom dar uma variada. E eu gosto muito do propionato de clobetasol, mas geralmente a gente passa em gel quando são lesões mais extensas. Acho que a próxima eu vou fazer isso. Me E o conta pessoal depois tá se você perguntando, gostou. o pessoal tá perguntando do laser. Vou ser bem honesta, aqui na faculdade a gente não tem tanta experiência, tá? Eu não uso laser com tanta frequência, mas a laser terapia, sem dúvida nenhuma, é uma alternativa muito viável. Thaís, eu não sei se você tem mais Eu tenho experiência do que experiência eu com fotobiomodulação, faço no também. consultório e tenho laser. Na faculdade privada que eu ensino aqui em Salvador, a gente fez uma jornada, comprou laser também e tal. Eu acho que é uma ferramenta super interessante para, né, melhorar e acelerar o processo cicatricial e de analgesia. Mas às vezes, assim, o que eu acho sobre o laser em afta é que às vezes o paciente não lhe procura para fazer as sessões e Isso você que eu ia fazer falar. uma coisa pontual não vai ter a efetividade tão desejada e é um procedimento que vai, né, ter o custo para ele. Então, assim, Exatamente, é isso que eu ia falar. a fotobiomodulação é maravilhosa, faço, né, promovo nos meus pacientes, faz parte do meu plano de tratamento, mas se vocês me perguntarem se é do meu dia a dia fazer afta no consultório, fazer fotobiomodulação, né, laser terapia no consultório para pacientes com afta, não é tanto. Porque o paciente não lhe procura, né? Eu acho que tem baixa adesão, porque o paciente vai Isso, ter que fazer aí sessões de laser terapia por causa de uma afta, vai gerar um custo, ele vai ter que ir para o consultório, né? isso. Então, é isso que eu imagino. O laser, ele é excelente. Aqui na faculdade a gente também está vendo, né, para adquirir um laser. Eu adquiri um laser no consultório. Agora que eu estou voltando a fazer um pouco mais de consultório, agora. Mas eu vejo hoje também, né, Thaís? Toda aula que eu dou, o pessoal sempre pergunta do laser. Tudo que eu vou falar, pergunta do laser. Eu E, estava conversando isso no seminário hoje de manhã com os alunos de graduação, que o laser tem suas indicações, ele é maravilhoso. Mas a gente também tem que prestar muita atenção, né, nas indicações. Então, por exemplo, uma afta major, que não cicatriza há muito tempo, e eu estou desconfiando, às vezes, que é algo talvez mais sério, estou pensando em biopsiar, porque pode ser um carcinoma espinocelular, já é um caso onde eu não posso aplicar o laser em hipótese alguma, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque o laser ele é relativamente fácil de aplicar, ele tem resultados incríveis, mas a gente sempre tem que ter aí né, ser muito individualizado e diagnosticar corretamente para daí pensar no laser, na fotobiomodulação, isso. meu Deus, biomodulação, enfim. Eu acho que você foi muito feliz nas suas palavras, Ellen, porque eu sempre falo isso, seja nos meus alunos de graduação, seja nos meus alunos de pós, que o laser é uma ferramenta. O que está antes do laser é o seu conhecimento É estomatológico. Então, diagnóstico. é diagnóstico. Então, assim, se você não é capaz de fazer o diagnóstico, não use a ferramenta. Porque é Exatamente, perfeito. exatamente isso. Se você não sabe, né, se aquela afta é algo, né, que tem suspeita de malignidade E ou é outro, apta mesmo. se é uma afta mesmo, não irradie. Então, Perfeito. eu acho que essa sua colocação foi muito perfeita. Porque, na verdade, o que nos interessa mais é o diagnóstico. E aí, o plano de Exatamente. tratamento a gente vai desenvolver a partir disso. Obviamente, a gente não vai acertar o diagnóstico todas as vezes, mas a gente tem que ser capaz, né, de seguir um caminho benigno, maligno, e aí pensar, né, nos nossos planos de tratamento. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu venho vendo isso. Aqui, gente, está absolutamente indicado, tá? A laser terapia, Sim. uma das indicações são as lesões ulcerativas. Mas é que eu tô ouvindo isso com tanta frequência, ai, laser, laser, laser. Eu falo, não, laser não é para tudo, né? Até algum tempo atrás a gente não tinha laser e a gente ainda dá um jeito de resolver ali o problema do paciente. E não adianta, a afta ela vai ter aquele ciclo dela ali de 7 a 10 dias. Um laser você vai conseguir Isso. acelerar um pouco, fazer uma analgesia, né? Mas a afta, ela tem esse ciclo. O que eu acho interessante, Thaís, que eu gosto de fazer aqui também, quando o paciente tem muita afta, eu peço uma dosagem de vitamina B12. Se a dosagem estiver baixa, o que geralmente acontece, eu faço suplementação com B12 e eu já tive resultados
excelentes, assim. Eu tinha uma paciente muito jovem, ela e a mãe tinham aftas com muita frequência, aftas múltiplas. Suplementamos com vitamina B12 e elas responderam super bem. Então, é importante também fazer essa investigação da parte Sim. sistêmica, né? De uma deficiência vitamínica, algo As assim. avitaminoses podem se, né, manifestar na cavidade bucal como ulcerações aftosas recorrentes. Foi bem importante você falar sobre Exatamente. isso. Então, assim, né? Se o paciente não. Eu falo para o paciente, é sempre bom fazer um check-up. Então, vamos pedir aí um hemograma, vou aproveitar, vou pedir aqui uma vitamina B12, uma vitamina D, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes é um problema sistêmico, você vai ficar ali passando remedinho, remedinho, e daqui um mês o paciente está com afta de novo. Então, é sempre importante essa importância da gente observar o paciente como um todo, né? E É, sobre isso também, Ellen, falar sobre que às vezes as doenças autoimunes ou imunomediadas, elas podem vir aos pares. Então, assim, muitas ulcerações afetosas recorrentes na cavidade bucal podem nos alertar também alguma outra doença autoimune. Então, esse check-up que você sim. falou é de extrema importância. Sim, sim. Sempre investigar, gente, porque o paciente está tendo com muita recorrência. Não, mas por quê? Né? A gente não pode tratar isso como algo trivial. Pode ser que seja ao acaso. Tem muita afta porque ele tem essa predisposição genética. Mas às Isso. vezes ele está com um problema é, mais, né, mais profundo. Outro aspecto que eu acho interessante a gente mencionar é celíacos. Quem tem alergia ao glúten, Sim. intolerância ao glúten, também pode ter muita afta. Então, isso a gente também tem que investigar, né? Será que esse paciente não é celíaco? Então, não é porque a gente é Distúrbio dentista que a gente vai. gástricos, né? Exatamente, pessoal. Alguém comentou aqui sobre paciente que faz bariátrica, que tem uma queda aí né, da vitamina. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? A Elo aí falando de anamnese, exatamente, gente. O Isso. segredo aqui é puramente anamnese. Você tem que puxar, aprofundar, né? Não é só uma Exatamente. afta, a gente tem que aprofundar. Bom, não sei se a gente pode seguir. Vamos indo, né? A gente vai, Ellen, eu e você, a gente quer falar muito, eu tô percebendo Ai, a gente, isso. nossa senhora, juntou duas que nem falam. Pessoal que Juntou duas lute que aí, gente. Nós estamos falam. até 10 da noite aqui. É verdade. Pelo amor de Não nos Deus. deixem. Né? Gente, eu vou ficar nós duas aqui. Blá, 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 É. blá, mas tudo bem. Bom, a gente pode voltar depois, tá? Isso. Né? Caso fique alguma dúvida, mas agora então a gente pensou em falar do líquen plano, que como eu falei, é uma doença super controversa. Semana passada a gente teve o encontro anual da sociedade, né? Da SOBEP, Sociedade Sim. Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral. E teve uma palestra com a professora Nádia, se eu não me engano, da É. Federal de Goiás, e foi, assim, Excelente. muito esclarecedor. Foi excelente. Então, algumas coisas que eu vou falar, até eu fui assistindo a palestra dela, já fui fazendo anotações, e ela trouxe, assim, conteúdo muito atual. E ela deixou muito claro como o líquen é complicado, como ele é controverso e como as condutas em relação ao líquen plano variam de profissional para profissional, né? Mas, enfim, o líquen, ele é uma doença dermatológica relativamente comum que frequentemente afeta a boca. Na verdade, a gente vê, né, Thaís, que uma grande porcentagem dos nossos pacientes, eles têm apenas o sinal na boca. Ou a Isso. boca é o primeiro sinal, A boca é o primeiro sinal. Eu né? concordo bem nisso. A Então, gente tem que assim, nem investigar sempre se eles ele têm lesão tem, de né? pele. É, Sim. Por exemplo, muitas vezes a gente não encontra ainda, e a gente vai falar para ele, ele vai ficar atento em algum momento, né, da sua relação, porque também pacientes com líquen a gente vai casar com ele vai vai, né, casar, é casamento pro frequentemente é resto da vida. casamento, exatamente. E aí é importante, né, que a gente faça essa investigação, ou que às vezes até mesmo encaminhe ele a um dermatologista, né, para que ele também Exatamente, faça esse acompanhamento. exatamente. E assim, hoje, por denominação, ele é uma desordem mucocutânea inflamatória crônica imunomediada por células T, tá? Para o pessoal que está começando, às vezes está no comecinho da graduação, o nome líquen é porque o médico, né, que descreveu pela primeira vez, achava que tinha o aspecto dos líquens aí, das árvores, né, que é essa combinação de algas e fungos. Então, estomatologista adora, né? Adora. Líquen, bolha de sabão, favo de mel, raio de sol. Então, a gente gosta disso, né? Então, assim, o líquen, ele pode se manifestar na pele.
Geralmente na pele aparecem essas pápulas pruríticas, então coça, essas feridinhas, e geralmente é nas extremidades, mãos, pés, superfícies flexoras, né, pulso, tornozelo. O paciente também pode ter alopécia ou alopecia, né, perda de cabelo, pode ter a unha aí, né, também afetada. E uma informação que assim a gente geralmente esquece de coletar é que é mais comum o paciente ter lesão genital do que ter lesão na pele. Então, às vezes, a gente fica com vergonha, né, de perguntar, mas delicadamente você pode, você não tem lesão em nenhuma outra região. Pergunte, porque é mais fácil o paciente ter a lesão genital do que ter a lesão em pele. E é importante a gente, né, saber se ele tem outras lesões, porque isso vai facilitar na hora de fazer o diagnóstico. Tá? Exatamente, porque o diagnóstico diferencial nem sempre é fácil. O Nem líquen, sempre se é ele for fácil. reticular, ele até nos ajuda mais, né? O Porque aí a gente, erosivo quando a gente vê o estrias de Wickham, a gente já fica, né, fica pensando feliz, né? isso, mas nem Exatamente, mas tudo, nem né, sempre. é É tão do como falam, né? Neville. Lesão não lê livro. Então, nem sempre é Isso, aquela coisa que você fala, nossa, né? Vou acertar. Nem sempre, né? Na verdade, muitas vezes isso não muitas acontece. vezes não. Então, assim, a gente tem o líquen plano reticular, que aí, né, a gente tem as estrias de Wickham, que são estrias brancas entrelaçadas em mucosa jugal bilateralmente, como vocês estão vendo aí. Isso não dói, no máximo o paciente relata uma leve ardência. E isso aí é patognomônico. Então, quando eu vejo estrias brancas entrelaçadas em mucosa jugal bilateralmente, a gente sabe que é um líquen plano reticular, tá? Isso. É até uma questão, Thaís, porque eu falo até hoje. Casos assim, eu não biopsio. Também não, Ellen. Não biopsio. E na palestra agora da SOBEP, alguém fez essa pergunta e a professora até respondeu. Essa pergunta é maravilhosa, que ela falou que até um tempo atrás ela não biopsiava e que hoje ela biopsia, porque eu não vou entrar em detalhes, mas saiu um artigo em 2016 da Academia Americana que recomenda a biópsia de todas as lesões. E ela falou, hoje eu biopsio, mas tem colegas ali do meu departamento que não biopsiam. Então tem controvérsia até dentro do próprio departamento ali, né? Isso. Entre colegas. E eu ia então, trazer assim, justamente eu assisti essa isso. palestra na semana passada, hoje eu já estou repensando. Ai, meu Deus, será que eu tenho que biopsiar todas? Mas a minha conduta tá muito patognomônico, eu acompanho, eu não biopsio. Tá? É bom saber que você também não faz isso, né? Mas... Não, e aí assim, sobre o que você trouxe dessa questão do departamento, recentemente eu entrei, né, como professora substituta na Estadual de Feira de Santana. E no ambulatório nós temos estomatologistas e patologistas juntos, o que é uma vivência super interessante. E aí eu vinha com o meu histórico de líquen reticular não biopsiar, preservar. A gente vai preservar, vai explicar para o paciente, vai acompanhar de perto, pegar na mão dele, gravar que você tem que retornar, enfim. Mas historicamente eu também não faço biópsia. E aí é uma discussão entre os patologistas da disciplina, porque lá eles optam por biopsiar. Realmente olhar, né, microscopicamente, não tem displasia, então vamos preservar. Então eu também ainda estou nesse caminho, assim, que não fazia, a minha mas quem colega, por sabe... exemplo, ela biopsia. Então, gera aquilo, eu chego e falo, não biopsia, ela já biopsia. Então, assim, são coisas que às vezes a gente tem que repensar. O Endrigo falou um negócio aqui, eu ia falar exatamente isso. A gente vem de uma escola que, pelo menos na nossa época, eu falo, é muito conservadora, né? O professor Damante, o pessoal de Bauru, eu sempre vi o professor Damante como muito clínico, né? Então, por exemplo, cisto ósseo simples, dificilmente a gente abria, né? A gente fazia preservação, líquen plano, dificilmente biopsiava, fazia preservação. Até Então, vem alguns muito da casos de filosofia da escola leucoplasia também. a gente biopsiava, mas geralmente nem muitas vezes fazia biópsia excisional, preservava também algumas vezes. Então, isso vai muito da filosofia, da escola, do profissional, né? Da conduta de cada um e, claro, da avaliação de cada paciente, né? Agora, o líquen plano erosivo, esse sim, tá, gente? Esse tem que biopsiar. Porque ele pode, ele se manifesta muito similarmente a várias outras lesões, né?
O líquen plano erosivo, geralmente a gente tem as estrias, mas a gente tem áreas de atrofia, áreas de ulceração e que são bem dolorosas para o paciente. E aí ela pode ser muito semelhante ao lúpus eritematoso, na verdade elas são praticamente indistinguíveis. O pênfigo vulgar, o pemfigoide, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então aqui é muito importante a gente fazer a biópsia, geralmente a biópsia do tipo incisional, né? No líquen plano erosivo também é muito comum a gente ter a gengivite descamativa. Às vezes o paciente só tem a gengivite descamativa e passou por vários periodontistas fazendo raspagem, fazendo limpeza, e isso não vai resolver, porque não é biofilme o problema é autoimune, né? E a gengivite descamativa também não é exclusiva do líquen plano erosivo. Ela acontece em várias outras doenças autoimunes e imunomediadas. Ele é uma pergunta minha sobre a sua conduta, para ver se a gente se assemelha nisso. Essa semana passada atendi uma jovem, 23 anos, gengivite descamativa. E aí você explica, né, e ela já tinha vindo de periodontista essa história toda. E aí você tem, né, líquen, pênfigo, pemfigoide e até outras, mas essas Tem, são essas três que a gente mais pensa. Você biopsia? Não quero me deixar, não é uma coisa capciosa, não, porque nem sempre eu biopsio. Nem sempre. Porque é muito o que Talvez eu eu devesse explico para o biopsiar. paciente. É o que eu explico para o paciente. Às vezes é um preciosismo do diagnóstico, que eu quero saber se é pênfigo, pemfigoide ou líquen. Mas a Mas conduta vai ser a mesma. isso, então às vezes eu ponho isso na balança. Não é um caminho assim, eu sempre biopsio ou eu sempre não biopsio. Eu também, Thaís. Eu não sei se o que a gente tá falando, né? Porque assim, em tese a gente tem que biopsiar líquen plano erosivo, É, mas eu vou ser bem honesta. Tem casos, o paciente tem só uma gengivite descamativa. isso, a gente está falando exclusivamente da gengivite descamativa, onde eu não vejo nenhum outro sinal em mucosa e eu vou acompanhar. O mais importante que a gente está Exatamente. falando aqui, que escolhendo um caminho ou outro, a preservação. Nossa, eu ando batendo muito nessa tecla. Preservação é tratamento. Você não vai olhar o paciente e dar tchau. Então, sempre, né? Beijo, tchau. É casamento. Então, sempre que a gente fala preservação, gente, acompanhamento, isso é muito sério. Né? Não é acompanhamento de vez em quando. Não. Eu estou propondo fazer um acompanhamento porque realmente eu preciso monitorar. Então, já aconteceu, sim. Não foram poucos casos, tá, Thaís? Deu não biopsiar, deu fazer um diagnóstico terapêutico, passar um corticoide, um bochecho com dexametasona, elixir, por exemplo, e Estamos no voltar para mesmo frente. caminho, que bom, que bom. E aí melhorou. O paciente Isso, volta, tudo bem. O que eu falo? Daqui 3 meses você volta. E faça esse isso. acompanhamento a cada 3 meses. Daqui 3 meses ela voltou e o negócio piorou demais, aí nós vamos pensar em biopsiar. Mas E, acompanhamento é essencial. As pessoas têm que levar a sério quando a gente fala em acompanhamento, né? isso. Acompanhamento não é quando o paciente te liga para voltar, não. É aquilo É você ali, anotar né? que ele tem que voltar a X tempo. Exatamente. E aí eu vou trazer uma Exatamente. outra coisa do mestre Moyoro, da Damante, que ele tinha o cuidado, e aí você com certeza lembra disso também, dele ir na salinha, olhar as fotos da consulta anterior do paciente, para a gente ter um poder de comparação. E isso é muito Exatamente. importante, porque a nossa cabeça esquece. Esquece, Então, são muitos para que a gente pacientes. preserve de maneira adequada, a gente tem que ter a comparação prévia, e a comparação prévia é fotográfica. Fotográfica. E assim, eu fotografo todos os meus pacientes, tento. E hoje está muito mais fácil, né? Porque com o celular você consegue fazer boas fotografias, não tem problema. Eu só tenho o celular, não tem problema, mas faça, porque realmente te ajuda. E assim, Thaís, eu não sei a sua experiência aí, mas aqui no nosso projeto, a gente tem um projeto, né? Até no consultório, eu tenho atendido muito caso de líquen plano. Assim, Muito. mas muito caso. Toda semana tem líquen plano. Então é difícil É. a gente. Aí o aluno chega e fala, professora, você lembra aquele paciente que eu atendi o ano passado com líquen plano? Tem casos que eu lembro, mas tem casos que é E impossível. às Porque vezes são até a gente lembra do milhões. paciente, mas a gente não lembra Lembra, como era a mas manifestação. exatamente. Exatamente. Então é muito interessante fotografar para a gente realmente conseguir monitorar. Né? Isso, nas doenças autoimunes e imunomediadas, isso é muito importante. As potencialmente malignas. Potencialmente malignas. Então, eu não tenho uma super câmera, não tem problema. Faça foto com o celular que já ajuda muito. O paciente também vai ficar mais tranquilo, né? E assim,
O líquen plano nem sempre é reticular e erosivo clássico. Ele pode se manifestar de outras formas também. Hoje a academia reconhece mais, a academia americana reconhece mais 4 formas, que é o bolhoso. E vou ser honesta, nunca peguei um caso de líquen plano. Também É não. muito difícil você ver bolha dentro da boca do paciente, né? Geralmente elas se rompem. Bolha é uma lesão fundamental que a gente vê pouquíssimo. Ou Pouquíssimo, quase muito nunca. Quando a gente vê difícil. uma bolha, acho que é quase dá vontade de Nossa, chorar, de né? emoção. Exatamente. O atrófico, o papular, que eu já vi alguns casos, tá? Esse caso, inclusive, se eu não me engano, é da FOB USP, esse aí. E o em placa. Então, às vezes, o líquen plano, ele aparece como placa, isso não é raro, e a gente pode pensar em leucoplasia. Então, nem Sim. sempre é tão fácil fechar, né? Reticular, por exemplo, né? Se ele tiver um líquen plano em formato mais de placa, às vezes a gente pensa em leucoplasia. Então, vira e mexe, a gente faz trabalha com essas duas hipóteses, né? A leuco e a displasia, o líquen plano. O líquen. Né? E aí, microscopicamente, eu não sou patologista, né? Nem eu. Né? Vamos deixar claro, pessoal, às vezes faz umas super perguntas microscópicas. Gente, Não. nossa formação é clínica, tá? Isso. Clínica radiográfica. Né? A patologia, graças a Deus, a gente tem amigos Isso. Que nos fazem essa ajudam e parte. nos desvendam. Exatamente. Mas o líquen plano, até microscopicamente, inclusive, né, na palestra, a professora deixou bem claro assim, que microscopicamente ele não tem características específicas, então nem sempre é fácil fechar em líquen plano, microscopicamente, né? Porque às vezes, Ellen, as pessoas biopsiam e acham que os problemas estão que vai resolvidos, né? resolver. É bem Exatamente, importante você falar isso. E nas lesões autoimunes e imunomediadas, é mais uma peça do nosso quebra-cabeça. Exatamente. Ó, semana passada eu biopsiei uma língua. A minha suspeita, na verdade, é de uma mucosite liquenoide, porque era só na região, estava próximo de um amálgama ali, mas eu biopsiei, porque era borda de língua, estava meio estranho. E aí o meu colega patologista, o Fábio, ele me mandou mensagem essa semana. Ellen, tem como mandar uma foto clínica, né? A gente sempre conversa, troca ideia, Sim. porque eu preciso dele e ele também precisa de mim, porque não é tão simples fechar. Não. Então, por isso a importância da requisição, tá bem preenchido, os dados clínicos. E hoje, né, Thaís, é o que eu falei, a gente tem foto. Eu mandei a foto para ele. Isso. Falei, Fábio, esse aqui clinicamente tá assim, apareceu há tanto tempo. Então, isso é muito importante. E isso a gente vive quando a gente está no papel de radiologista, que querem que a gente tenha uma bola de cristal. Eu ia até comentar. Isso, então assim, a gente precisa dar subsídios. E eu sempre falo para os meus alunos, né, de pós, mais, que a gente precisaria ter, e é importante, um patologista para chamar de seu. Porque é alguém que você tem intimidade, que você confia e fala assim, olha, e aí, o que você acha disso e tal? Porque realmente, principalmente nesse grupo de patologias que a gente está descrevendo hoje, é o quebra-cabeça que vai montando e ele nos ajuda nisso. Perfeitamente. Eu ia fazer essa analogia, quando o clínico manda a tomografia para a gente diagnosticar fratura, esperando que a gente vai resolver totalmente o problema, né? E não às vezes a gente precisa ligar, a gente precisa ver o paciente, a gente precisa extrair informação clínica, né? Então, sempre trabalhar em conjunto. Mas assim, microscopicamente, o que é consenso hoje pela academia? Para ser líquen plano, não pode ter displasia epitelial, tá? E aí a gente vai entrar numa grande controvérsia que mas o líquen plano é potencialmente maligno. Então, isso ainda está muito controverso. Pela academia, não pode ter displasia epitelial. Tem displasia epitelial, já não seria um líquen plano, entraria em outras lesões liquenoides, tá? Mas vai bater de frente aí com essa questão da OMS, que hoje considera o líquen plano, principalmente o erosivo, né, como uma desordem potencialmente maligna. Dentre os tipos de líquen, né? Dentre as formas clínicas de líquen, né, o erosivo ser o que mais nos chama a atenção. Sim. Eu também não tenho uma opinião formada. O que eu acho é só que isso serve para sedimentar o que nós já viemos construindo aí do acompanhamento. Exatamente. Erosivo acompanha com mais rigor. O reticular eu acompanho a cada 6 meses. O erosivo a cada 3 meses. Isso. PEC pelo excesso sempre.
E até né? porque o erosivo, o paciente tem uma sintomatologia importante na grande maioria das vezes. Exatamente, E aí a gente vai exatamente. precisar manejar corticoide e tudo mais, então isso vai fazer com que a gente esteja mais próximo dele, na maioria das vezes. Perfeitamente. Então, assim, acompanhamento sempre, né? E aí, diagnóstico diferencial, a gente tem as reações liquenoides, as hipersensibilidades de contato. Esse caso aí, esse primeiro, é desse artigo, depois eu posso até passar a referência da Academia Americana. E o caso que eu biopsiei na língua, eu até olhei agora e falei, nossa, é o caso que eu biopsiei semana passada. É assim, idêntico. E eu preferi biopsiar porque o paciente estava muito preocupado, eu É. não gostei muito do aspecto. E E achei que língua nesse caso sempre achei nos melhor faz biopsiar. acender um alerta, né? Língua é Língua, sempre borda de aquela coisa, língua, isso. é. Então, assim, mas essas reações a amálgama, o amálgama é o mais conhecido, aromatizantes com canela. Então, tem a hipersensibilidade por contato, algumas drogas também podem causar essas reações liquenoides. Então, é um grupo aí, né, de lesões liquenoides, onde é difícil você dar diagnóstico clinicamente e microscopicamente também. Então, como você bem falou, é um quebra-cabeças, né? É um quebra-cabeças, não tem o que fazer. Então, assim, a líquen planerosivo, eu sempre, né, aquelas exceções da gengivite descamativa que a gente comentou, mas geralmente eu faço a biópsia. O Também. reticular, como eu comentei, muito clássico, muito patognomônico, assim, eu particularmente não faço a biópsia, mas é algo que eu já estou refletindo, né? Também. Tô no mesmo caminho. E às Porque vezes assim, Thaís, também. a gente até pensa, se isso aí um dia malignizar, se esse potencial realmente existe, talvez você ter feito uma biópsia lá no início te resguarde também, né? Para falar para o paciente que Isso. lá no. Eu fiquei pensando muito isso, ó. Mas lá no começo, quando a gente biopsiou, não era, né? Então até nisso a Ou gente fica até pensando. acender o alerta para a gente, para falar para o paciente: olha, qualquer mudança de aspecto clínico, porque isso é uma coisa também importante no acompanhamento do paciente com líquen. Olha como está hoje, observa a sua boca. Se mudar, mesmo que você esteja marcado daqui a 3 ou daqui a 6 meses, você vem antes. Porque Exatamente. isso já Sempre muda, né? falo isso. Olhou alguma coisa, tá muito diferente, volte antes, não precisa esperar, né, esses 3 meses. Né? Então, excelente, isso também é super importante. E a questão de tratamento, gente, imunomediadas, autoimunes, o tratamento é corticoide, né? Isso. Então, para o reticular, sem sintomas, a gente geralmente só acompanha mesmo, tá? E para o sintomático, eu gosto muito do corticoide tópico. E eu fiquei muito feliz também com a palestra da Sobep, porque ela falou que eles usam corticoide tópico para quase tudo. E você Principalmente o usa o Dexa, dexametasona. Elixir? Eu Dexa, também. Elixir. E lá na Federal, né, na palestra, ela falou que também. Eles usam muito dexametasona Elixir, que tem na farmácia, gente. O paciente compra Isso. tranquilamente, né? Eu peço para ele bochechar durante 1 minuto, 3 a 4 vezes ao dia. Eu começo aí com 15 dias para ver como ele responde. Felizmente, a gente tem uma resposta Boa. boa, né? Agora, eu tenho casos, eu já tive alguns casos muito refratários. Eu tô com um caso no consultório De de reticular, Ellen? paciente erosivo. Muita lesão Erosivo. em pele, o palato, assim, as lesões super dolorosas. Ajudou o dexametasona elixir, mas agora sim, o paciente está sofrendo, eu resolvi ir para o sistêmico, tá? Então, nós dentistas podemos prescrever o corticoide sistêmico? Podemos, mas sempre com muita cautela, né? Isso. Por exemplo, se o paciente é diabético e eu prescrever uma dose muito alta de corticoide, eu posso descompensá-lo. A gente tem que avaliar muitas coisas. Muito corticoide, o paciente começa a ficar imunossuprimido, ter candidose. Então, eu já tive casos assim. Mas nós Também. podemos prescrever, né? Eu E uso a prednisona. eu também uso a prednisona. Eu acho que a gente está bem na mesma linha. Tá, a E gente tá assim, alinhada. Ainda bem que a e a gente não gente não combinou, hein, combinou. gente? A gente não combinou. E assim, o que eu falo muito do corticoide, eu acho que tem muito aluno que tem que ouvir isso, é que não tem receita de bolo. Porque o Não, aluno pergunta, professora, a senhora prescreve quanto? Como é e tal? Então, assim, a gente vai não tem como. preferencialmente em doses menores, né? Para a gente não prescrever doses maiores, até porque a gente sabe que o uso de corticoide prolongado em doses maiores vão causar grandes repercussões, né, sistêmicas, e a gente tentar ver como ele responde,
né? Exatamente. 10, 20 miligramas por dia, 5, 10 dias, enfim. E a gente acompanhar essa evolução de acordo com a terapêutica que você prescreveu. Exatamente. Eu também, eu não tenho receita. Já teve pacientes que eu dei 20, não adiantou, aumentei para 40, adiantou, aí eu vou desmamando até chegar numa dose baixinha de manutenção. São. Tem pacientes que com 5 miligramas por dia é suficiente, ele fica bem. Então, assim, realmente, corticoide não tem receita, né? A gente precisa avaliar cada paciente, saber o que a gente está fazendo, tá? Mas geralmente eu passo aí a prednisona, vai depender muito da gravidade, né? Às vezes 20 miligramas, já chegou o paciente de eu dar 80, porque realmente o paciente estava sofrendo demais, você pode até dar doses maiores. Tá muito inseguro, tenta fazer, é difícil, mas tenta fazer um trabalho aí multiprofissional, junto com a equipe médica, o dermatologista, manter esse diálogo, né? Nem sempre isso é possível, mas... enfim, a gente tem que saber o que está fazendo, mas a gente pode sim prescrever esses corticoides sistêmicos e acompanhar, como você falou, né? Eu prescrevi Isso. lá 10 dias, daqui 10 dias o paciente tem que voltar, eu tenho que ver como ele respondeu, né? E aí é interessante você traz de dose de manutenção, que eu tenho alguns pacientes no consultório que a dose de manutenção, por exemplo, é 5 miligramas. E aí, às vezes, ele fala, doutora Thaís, olha, eu tive um estresse aí esses dias. Aí eu sabia que ia piorar. Então eu fui para 10, mas depois eu voltei para 5 e fiquei bem. Então é engraçado você ver, porque às vezes eles vão manejando isso. Eles mesmos já sabem o que eles têm que fazer. Não sei se você já passou por isso, mas assim, eles Já passei. conhecem, né? Tava Aí doendo, ele eu fala, tomei mais um, né? isso, a gente ouve Isso é muito importante, isso. monitore Isso, para que saiba o que o paciente está fazendo, né? E mantenha aí esse contato. Como a gente falou, né, Thaís? É casamento, gente. É é casamento casamento. mesmo, né? Não tem Isso. como. Eu costumo brincar, falar assim, olha, você não vai morrer disso, mas você vai morrer com isso. E aí a gente Exatamente. vai ir trabalhando para melhor sua qualidade de vida. Exatamente. E assim, o paciente fica super feliz, né? Porque o paciente que sofre com dor, e aí, se você consegue manejar, ele vai aderir, né? Ele vai E, aderir ao no, tratamento. e nos casos de líquen também, né, sobre a erosivo, tem a ressalva, né, em fazer fotobiomodulação, sim, mas desde que a gente tenha biopsiado previamente. Então, Perfeitamente. é muito interessante a fotobiomodulação. Tem alguns pacientes que eu realizo, mas a gente biopsiou previamente. Exatamente. Isso também foi muito discutido na semana passada. Eu até dei uma olhada em alguns artigos que ela referenciou. Tem bons resultados aí, tanto com laser terapia quanto com o PDT, mas tem que tomar muito cuidado, né? Novamente, ter a biópsia, ter a ausência de displasia. Isso. Se tem displasia, gente, você não vai colocar, né, fazer um tratamento desse. Então, tem as indicações, tá? Então, assim, a professora, muita gente perguntou do laser, né? Todo mundo pergunta do laser, do PDT, ela até falou, eles têm pouca experiência para líquen, porque eles conseguem bons resultados com o medicamento. Então, aqui é importantíssima essa sua ressalva, Thaís, porque tem que dar aquela vontade de já fazer, né, o PDT, Isso. já fazer o laser, mas a gente tem que saber o que está fazendo. Se não é um líquen, é uma desordem potencialmente maligna, você está piorando muito a situação, né? Então, eu ia até colocar um asteriscozinho aí no PDT e na laser terapia, porque a gente tem que fazer isso com bastante cautela, tá? Tem lesões em pele, importante estar em sintonia, né, com o dermatologista, controlar, como eu falei, o erosivo pelo menos a cada 3 meses. E na palestra também surgiu aí uma questão muito interessante que agora eu vou começar a pensar, a trabalhar um pouquinho nisso, que é a vitamina D. Esse meu paciente que está com líquen plano, assim, muito atacado nas costas, na boca, eu vou trazer o caso deles para vocês qualquer dia, postar aqui, eu estou esperando acompanhar um pouquinho melhor. Eu pedi ontem uma dosagem de vitamina D, que parece que essa relação hoje ela está bem sedimentada na literatura. Eu E realmente aí faz não. a suplementação com vitamina D, que é a vitamina do sol mesmo. Essa época a gente não Sim. está tomando nada de sol. E tem tido bons resultados. Os estudos têm mostrado bons resultados com suplementação de vitamina D. E aí eu pedi para o paciente, que eu falei, vai que é vitamina D. E eu Nossa, resolvo aí o você já ficou problema. empolgada. Meu Não, Deus, a já tô empolgada. vitamina Eu falei, D, imagina vou se a vitamina D resolver. estiver lá embaixo, se eu passar a vitamina D, a vida dele mudar.
Você vai me amar pro resto da vida. Eu tô Então, com um de líquen erosivo difícil no consultório. Vou seguir a sua peça. dica. Eu Vou escutei isso na seguir. semana passada, na reunião da SOBEP. Ela mostrou, assim, trabalhos muito convincentes sobre o assunto e resultados com a suplementação com vitamina D. E assim, gente, eu faço suplementação com vitamina D e se todo mundo fizer uma dosagem, é, muita gente tem a dosagem ali baixa, né? Porque a gente já não toma tanto sol, a gente trabalha muito, né? Ainda mais essa época de pandemia que a gente Isso. mal tá saindo de casa. Então, vamos testar, né, Thaís? Eu trago os Vamos. resultados depois, mas eu tô com esperança, assim. Depois Olha, me cara, diz. eu tô torcendo pra vitamina D estar lá embaixo pra eu arrumar uma justificativa, assim, falar, é a E eu tô vitamina com um D. caso refratário difícil no consultório. Vou seguir a sua Porque dica. tem casos de líquen plano que são muito refratários. E aqui Isso. eu ressalto também, né, a associação já comprovada cientificamente do líquen plano com hepatite C. Então é importante também investigar se esse paciente não tem hepatite C, porque isso já é comprovado. Esse E MEI teve um lembrando aqui, carcinoma hepático, né, então, previamente. então, né? Então, isso já é É, comprovado. Isso aí já tem bastante evidência mostrando essa relação. E assim, só lembrando, eu acho que eu não, né, a gente não comentou, gente, mas essas doenças autoimunes, imunomediadas que a gente está falando, elas não têm cura, tá? Então a gente não promete cura para o paciente, a gente promete isso. controle, a gente consegue controlar, tá? Tá tendo uma pergunta aqui, se existe evidência de correlação da hepatite C com líquen plano? Sim, tá? Isso já é bem estabelecido na literatura. É uma das únicas coisas em relação ao líquen plano que é bem estabelecido, essa relação com a hepatite C. Então, gente, vamos continuar. Como eu falei, né? São doenças autoimunes. Aqui realmente são doenças autoimunes, então o paciente produz autoanticorpos contra o seu aparato molecular. E não tem cura. Então, elas não têm cura, elas têm apenas controle, né? E o pênfigo e o pemphigoide, eles andam sempre juntos, porque um vai participar do diagnóstico diferencial do outro, né? A gente sempre pensa em um e já pensa em outro ali, quase que imediatamente. Então, primeiro, o pênfigo vulgar. Olha que interessante, 60% dos casos, a primeira manifestação é boca, então nós temos papel essencial, né? Porque o paciente vai ter o diagnóstico ali, é para ter, né? O diagnóstico realizado por um dentista. Aqui não tem predileção por sexo, é uma das poucas doenças É uma autoimunes das onde mulheres raras. e homens são né, igualmente afetados. E aqui a característica é dor. E quem já teve um paciente com pênfigo sabe que o paciente sofre, né? É como se a gente pensasse no paciente com mucosite oral, Isso. né? É mais ou menos isso. Então é muito doloroso para o paciente. E como a gente comentou, o paciente ele desenvolve bolhas, e depois essas bolhas se rompem formando exulcerações. É muito difícil o paciente chegar no consultório com a bolha. E aí essa foto que vocês estão vendo é do Dr. Eduardo Fregnani, que uma vez ele postou essa foto, acho que foi Eu num já vi grupo essa do foto mesmo. WhatsApp, e na hora eu falei, por favor, eu posso usar essa aula, essa imagem na minha... Eu falei, essa imagem não existe na vida Não real, existe. né? É muito difícil você ver uma bolha bonita desse jeito dentro da boca do paciente. Geralmente ele já chega com a exulceração, né? Então, formam-se bolhas. Então, quando o paciente diz, olha, parece bolha na minha boca, acredite, né? O paciente, às vezes a gente fala, será? Não tô vendo nada, mas realmente essas bolhas se formam. E também acontece o que é muito frequente, a gengivite descamativa. Então, como eu falei, ela não é exclusiva do líquen plano erosivo, ela também acontece no pênfigo vulgar, mas ela é ainda mais comum no pemphigoide, tá? A gengivite descamativa ela ainda é mais comum no pemphigoide. Houve um tempo até, Ellen, e é importante a gente falar para eles, que a gengivite descamativa era considerada uma doença autoimune separado, né? Separada, E era uma aí entidade começou-se assim, separada. isso, e aí começou a se notar, não, ela faz parte da Uhum, manifestação desse grupo, né, de imunomediadas e exatamente. autoimunes, mas já Ela houve um descreve um tempo, processo, né? Ela não é um isso, diagnóstico. ela nos diz alguma coisa, e aí faz parte da manifestação e para montar o nosso quebra-cabeça. Perfeito. E assim, eu já recebi muito paciente que tem só gengivite descamativa, que é aquilo que a gente comentou. Isso. E aí aquele paciente que passou pela pele um tempão, e aí a gente tem que começar a montar o quebra-cabeça mesmo, né? Então, assim, esse paciente, por exemplo, ele tem às vezes ulcerações,
né? Então, a área é bem atrófica, bem dolorida. Eu coloquei só essa imagem aí, se eu não me engano, mas esse paciente, ele tinha muitas lesões. Eu lembro um paciente que eu atendi na FOB, ele tinha tantas lesões, assim, em boca, que ele chupava aspirina. Eu nunca esqueço Nossa. disso. Ele entrava em desespero e chupava aspirina. Então, aquilo piorava ali, porque fazia uma É. queimadura no Isso, resto. imagina, ele já doía e aí ele Ele dissolvia a aspirina em piorava. cima. Então, assim, era muito sofrido. E ele não tinha diagnóstico. Ele não sabia que ele tinha um pênfigo vulgar. Nós biopsiamos e chegamos ao diagnóstico. Então, nem sempre esses pacientes, eles têm as lesões em pele. Essa paciente aqui do nosso projeto, ela tinha as lesões bucais e as lesões em pele, mas nem sempre isso acontece. A maioria dos casos de pênfigo vulgar que eu já tive foram casos onde o paciente só tinha lesão em boca, né? Ou que depois de muito tempo ele ia Tempo, desenvolver. exatamente. E aí, esses tempos, eu tive a felicidade de... Essa Felicidade de bolha é maldade, sua? né? Essa bolha é minha. Eu quero emprestada. Pode? Eu te Pode. referencio. Eu tenho vídeo. Não, eu vou dar os créditos para o meu aluno de graduação, que estava atendendo e falou: professora, vem ver isso. A hora que eu vi, fazia pouco tempo que eu tinha visto a foto do Eduardo Pregnani. Eu falei: não acredito, agora eu tenho uma bolha para chamar de minha. E eu tenho o vídeo, Thaís, vou te mandar. Você deve ter quase Na verdade, ele está chorado. postado. Pode usar, gente. Porque assim, eu falei: não acredito. Então, a hora que encostou ali a pinça, produziu a bolha, né? E isso, gente, essa descamação também que vocês estão vendo é o que a gente chama de sinal de Nikolsky positivo. Isso é muito Isso, importante. É isso. como se a mucosa ou a pele, né, ela descola. Desprender-se. Ela desprende, exatamente. E quando a gente tem o sinal de Nikolsky positivo, a gente sabe que é pemfigoide ou pênfigo vulgar. Então aí a gente já não pensa mais no líquen planerosivo, a gente já começa, vai ficando menos peças pro quebra-cabeça, né? Isso. Então a gente vai ficar aí entre o pênfigo e o pemfigoide. E o diagnóstico, de fato, ele é definido na microscopia, mas também não é um diagnóstico fácil, porque dificilmente a gente consegue biopsiar a região de bolha, né? Isso. E aí a pergunta, né, Thaís? Onde está a bolha? É. Na prova, isso é Isso aqui pergunta de sempre vai cair em prova. prova, gente. Né? Isso, Qualquer isso. prova do mundo isso vai cair. Então, se a bolha está dentro do epitélio, então vejam ali, ela separa o epitélio em duas partes. Então, é uma bolha intraepitelial. Epitelial. Essa é a bolha do pênfigo vulgar, né? Porque os anticorpos, eles são direcionados contra os desmossomos, que mantêm as células epiteliais unidas. Então, o anticorpo vai lá e destrói o desmossomo e começa a desgrudar, digamos assim, as células Desprender, epiteliais. né? Isso. E aí forma essa bolha intraepitelial. Mas assim, nem sempre o patologista, estava até conversando aí esses tempos, né, com um colega patologista, nem sempre a gente consegue, ele falou, nem sempre a gente consegue ver a bolha, então o diagnóstico ainda fica ali, é pênfigo ou pemfigoide. O ideal é fazer imunofluorescência direta, mas a gente estava até conversando, é muito caro. Eu estava falando isso semana passada com meus alunos da especialização. É caro e às vezes a gente nem tem lugar para fazer, né? Não tem. E assim, eu nem sabia, mas se você... Ele estava me explicando, se você vai fazer a biópsia para imunofluorescência direta, não é no formol que você põe. Eu descobri semana passada diferente. também. Então, Eu assim, a gente não descobri. tá... E é um exame que dificilmente o paciente vai poder pagar. É um exame muito caro, a imunofluorescência. Então, a gente faz muito pouco. Seria o ideal, né, Thaís? Mas, assim, eu vou ser bem honesta. Nem lá em Bauru, que a gente tinha estrutura, né? Tinha acesso. Eu nunca Ela, eu fico tão consegui fazer. confortável de ouvir isso, porque meu Deus, eu não faço imunofluorescência. Será que sou Não, eu não que não tem. faço Gente, aqui a imunofluorescência? gente trabalha com a realidade. Isso, Né? Eu trabalho numa faculdade estadual, uma universidade estadual, onde a gente não tem verba para nada. Bauru é o paraíso, tá? Aqui eu falei para vocês, a gente não tem leis, a gente não tem muita coisa. Então, assim, o pessoal tá perguntando mais ou menos quanto. O que esse meu Eu amigo não me falou é mais sei. de R$ 1.000. É. Então, assim, imagina, meu paciente aqui não tem condição nem de comprar uma escova de dente. Eu vou falar para ele fazer uma imunofluorescência. Então, a gente acaba trabalhando com a realidade, né? Então, a gente tem muitos laudos aqui que vem, assim, pênfigo ou pemfigoide. E aí, a gente sabe, né, Thaís, que no final das contas, o manejo do paciente vai ser basicamente o mesmo, né? O preciosismo de querer saber se é pênfigo ou Se é pênfigo ou pemfigoide. Eu pênfigo sempre, vulgar. né, acho isso importante.
uma coisa, Ellen, também não é para a gente discutir mesmo aqui, o que você acha? Eu vejo, né, uma linha que fala muito sobre fazer ou não o sinal de Nikolsky, porque assim, querendo ou não, quando a gente faz o sinal de Nikolsky, a gente está provocando uma injúria naquele tecido, né, para ver se ele vai Você tá desprender ou rompendo não. ali, né? Isso. E aí existe uma linha que fala, poxa, se você vai fazer o sinal de Nikolsky e não vai fechar se é pênfico ou pemfigoide, por que não partir para uma biópsia incisional já que você vai provocar injúria naquele tecido? Então, assim, não é que a gente não faça, mas às vezes, né, você, no caminho que você percorre, nas escadas, você fala assim, poxa, já está tão dolorido para esse paciente, já está tão difícil para ele, eu não vou fazer o sinal de Nikolsky que vou fazer uma biópsia incisional. Isso já aconteceu na minha vida. Então, assim, também não se cobrem que sempre você vai fazer o sinal de Exatamente. Nikolsky. E assim, Thaís, vou ser bem honesta, a maioria dos casos em que eu fiz o Nikolsky, na verdade, foi involuntariamente. Eu Esse aluno também. mesmo, tadinho, ele ficou desesperado, porque ele foi colocar a pinça, foi afastar, às vezes a gente vai afastar com uma gazezinha e aí você produz, né? Então, às vezes, isso acontece involuntariamente. Alguém comentou aqui também, né, da importância da escolha da área da biópsia, não biopsiar de qualquer jeito. Tudo isso, às vezes, a gente consegue fechar no HI. Às vezes é Sim. possível, mas se a biópsia, assim, se deu tudo muito certo, né, durante a biópsia. É o dia que Temos você foi patologistas feliz fazendo aqui, a ó, biópsia. né? Tem patologista, quem quiser se manifestar, ó, tem um É, pessoal gente. aí, Ajuda a doutor gente. Narciso Qual é tá mesmo aí, o eu nome tenho... da solução para fazer imunofluorescência? Eu esqueci. Se alguém lembra, bota aqui pra Se gente. alguém lembra, não lembro Me também. falaram semana passada, uma aluna me falou semana passada e eu esqueci. Mas qualquer coisa a Eu gente também bota não nos lembro. stories. Não lembro também. Nunca pedi, não lembro. Isso. Bom, e aí o tratamento lembra tudo igual, corticoide, né? Lesões em pele, sempre importante caminhar para o dermatologista. Aqui, gente, quando o pênfigo, pênfigo, ele é uma doença que ele pode evoluir, inclusive, de forma muito grave, tá? Então, aqui, geralmente, corticoides de alta dosagem são necessários, tá? Então, a prednisona de 80 até 300 miligramas por dia, isso é muita coisa. Muito, Então, se você está muito. inseguro, encaminhe, faça isso junto Ó, com... Endrigo nos ajudou. É solução de Michel. É isso mesmo. Minha Ai, aluna falou semana ótimo, passada. obrigada, Obrigada, Endrigo. Jeta. Ah lá, é isso, valeu, gente. É, Rosânia foi a minha aluna que me salvou semana passada. Tá me salvando aqui de Ah novo, ó. lá, obrigada, Rosane, arrasada. Obrigada, Ró. A gente sempre vai relembrando aí. Então, assim, se você está inseguro, né? Ou você pode prescrever, mas aquilo que a gente falou, monitore esse paciente, veja como ele está reagindo a essa medicação, tá? E aí, como a gente falou, vai desmamando até chegar numa dose de manutenção, tá? Algumas vezes o médico ele vai associar com imunossupressor, então tem casos Isso que que tem eu que ia entrar com falar. imunossupressor. E assim, Thaís, o que eu sempre falo, a gente tem que saber reconhecer nossas limitações também. A gente tem que saber até onde a gente pode chegar. Eu já tive caso, não foi de pênfigo, foi de líquen plano-erosivo, muito refratário, onde chegou um dia que a paciente tinha hepatite C, era hipertensa, era diabética, então assim, eu dei o corticoide, descompensou o diabetes, ela foi parar no hospital, foi um caos. Chegou um momento, foi muito frustrante, mas que eu cheguei e falei, olha, já não cabe mais a nós. Tem que ser tratamento médico, tem que ser. A gente tem que reconhecer nossas limitações, né? Lógico que a gente Concordo. quer muito, assim. Não é se colocar numa posição de inferioridade de Não maneira é. nenhuma. É falar assim, olha, eu fui aqui com a senhora, tentei o meu máximo, mas agora eu acho que você precisa de alguém que vá além das minhas Exatamente, possibilidades. porque senão você fica ali, o paciente sofrendo, ele não vê resultado. Então a gente precisa reconhecer que o médico E também precisa da gente, a gente isso. precisa, né? E isso que você trouxe, Ellen, é também da minha prática, assim, quando a gente aumenta muito a dosagem de corticoide, e aí o paciente vem, tadinho, com infecção fúngica, que é Nossa, cheio geralmente de a candidíase candidose. pseudomembranosa, e aí você vê ele tá sofrido, porque ele tem uma outra coisa em cima daquilo que já arde. Exatamente. Essa minha paciente, Thaís, eu nunca esqueci, porque ela foi parar no hospital e foi muito grave, por causa do diabetes. E assim, a gente não conseguiu resolver o caso dela. E eu fiquei muito assustada. Ela voltou, ela demorou para voltar. E quando ela voltou, ela contou que ela ficou internada, quase morreu. Falei, meu Deus do céu, gente. Nossa! Falei, olha aí. Falei, pelo amor de Deus.
né? É. Então, eu fiquei muito assustada. Então, chega um determinado ponto onde você realmente tem que falar, não, aqui já não é mais para mim, né? Aqui Não é que bem você isso. A não Bia tá possa aqui, Bia. continuar. Um beijo para Não, Bia Odonto e Medicina, Bia! e Ah, Bia é ótima. juntas. Isso. E outra coisa, assim, não é que você não vá continuar o seu suporte, mas você vai adicionar alguém nesse suporte e vai falar assim: vamos caminhar de mão dada? Eu preciso. Exatamente. Você não está mandando no médico para nunca mais ver o paciente. Pelo contrário, né? Isso. Ó, assim que você for ao médico, volta aqui porque eu quero saber o que o médico te falou. A gente está em contato direto com o médico. Isso é muito importante. A minha vida mudou muito aqui depois que eu estreitei os laços. Tem um reumatologista aqui. Na verdade, ele é meu contemporâneo da época de faculdade. E essas doenças, muitas vezes, né? O paciente tem outros problemas reumatológicos. E reumato é uma área, Sim. assim, poucos médicos vão para essa área, eu acho, porque é uma área muito complicada. É, E assim, a gente conversa pelo celular e isso mudou. E tanto para ele quanto para mim. Porque ele fala, Eren, você não sabe como você me salva. E o contrário também, né? Então, essa comunicação com o médico ajuda demais. Porque, gente, de e, boca, realmente, é, médico, né, Thaís? A gente percebe isso. Eles e eu sinto uma têm a carência limitação. deles em conhecer os estomatologistas. Às vezes eles não nos encaminham, não é porque eles não acham É que porque não não sabem precisam que encaminhar, é porque eles não existe. sabem, às vezes não sabem a quem encaminhar. O que acontece também, Exatamente. e é uma discussão até mais profunda, não sei se cabe aqui, vou ser só rápida, é que a estomatologia também esteve muito afastada da clínica durante muito tempo e presa à Exatamente. A gente academia. também tem Então, a a gente precisa que resgatar que a gente faz clínica, entendeu? Isso é importante. Exatamente. Perfeito, perfeita colocação. Às vezes não é porque ele não quer encaminhar, ele nem sabe, né? Nem Isso. conhece. Ah, enfim, como eu falei, o pênfigo ele precisa realmente de um acompanhamento, de um monitoramento, porque pode inclusive levar à morte, né? Uma doença que pode evoluir com complicações bastante graves. E aí a última lesão de hoje, o pemphigoide benigno das mucosas, que também é uma doença mucocutânea autoimune. Aqui é onde a gengivite descamativa mais gosta de aparecer, então Isso. ela aparece bastante, né? Não é exclusiva como a gente falou, mas aparece. E o paciente também pode ter lesões em pele, tá? Como nesse caso que vocês estão vendo dessa nossa paciente. Aqui, onde está a É, bolha é subepitelial. Então, o isso. ataque dos anticorpos é na membrana basal. Então, a gente tem uma separação do epitélio e do Isso. conjuntivo, tá? Então, a bolha aqui é subepitelial. Novamente, nem sempre consegue fechar o diagnóstico com o anatomopatológico, com HE. O ideal seria fazer imunofluorescência e nem sempre é possível pelos motivos que a gente já comentou. É só um Novamente, minutinho, Ellen, que o Lu Corsetti perguntou sobre a fotobiomodulação. Então, Lu, todos esses grupos de lesões podem ser utilizadas a fotobiomodulação, desde que previamente, né, o que a gente já falou algumas vezes, você saiba o diagnóstico ou tenha biopsiado previamente, né? Então, você pode sim, é super interessante. perfeito. O pemphigoide também faz Nikolsky positivo, como vocês estão vendo, né? Ali, ó, tá vendo? Aquilo ali, ó. O epitélio, ele descola, assim, realmente. E aqui a principal questão no pemphigoide é o envolvimento ocular, que pode evoluir, inclusive, para cegueira, né? Então, se você pegar o livro do Neville, o que está escrito lá é que se você faz uma biópsia de boca e o resultado é pemphigoide benigno das mucosas, encaminha o paciente para o oftalmologista, ele apresentando lesões oculares visíveis ou não. Então, sempre importante, né? Ó, novamente, trabalho multidisciplinar, multiprofissional, encaminha para o oftalmologista para ver se realmente não tem nada, né? Porque às vezes a gente não está vendo, Isso. mas também não é nossa área e às vezes não é visível a olho nu. Então, aqui a importância, né, do encaminhamento para o oftalmologista também, E tá? uma coisa interessante do que você traz, Helen, a gente tem muito aluno de graduação aqui nos assistindo, e às vezes até cirurgiões dentistas que não têm tanta aproximação com a estomatologia, é que quando a gente encaminha, a gente vai fazer uma cartinha para ele, explicando o que a gente viu em cavidade bucal, quais são as nossas hipóteses diagnósticas, quais são as nossas condutas até então. Por quê? Porque a gente quer receber dele a avaliação dessa forma também, de maneira formal. Exatamente. É o Então, ideal, né?
Isso, então assim, tenham isso na vida de vocês, que as comunicações, mesmo entre colegas muito próximos, vão pelo paciente e de maneira formal. Não é que a gente não mande um WhatsApp para o médico e converse com ele, não. Mas a gente precisa, né, fazer isso e mostrar para ele, passar um relatório. Olha, o paciente de idade Exatamente. tal, apresentando lesões vesiculobolhosas na cavidade bucal, assim, assado. E aí pedir a avaliação dele. Então é bem Sim. importante isso. É até interessante que teve um ano que a gente fez seleção aqui para o projeto de lesões e na prova, em vez da gente pôr questões, a gente pediu para o aluno confeccionar uma carta para o médico. Porque isso é algo que a gente faz todo dia. E assim, você precisa ser Isso. formal, você precisa ser objetivo, você não precisa se... você não é inferior, você não tem... a professora, ela sempre fala que você não tem que pedir permissão para o médico. Ah, eu quero permissão se eu posso fazer uma biópsia. Não, você tem que avisar. Falar, olha, eu pretendo fazer uma biópsia, o que é necessário, preciso de uma avaliação. Então, isso é muito importante, né, É. Thaís? Até em questão de documentação, né, de prontuário, Isso. você ter ali uma cópia que você realmente encaminhou o paciente para o médico, que você escreveu para o médico, que o médico te escreveu de volta. Então, isso é muito bem pontuado também. E a gente faz carta para o É. médico, gente, todo dia, para cardiologista, para dermatologista, para reumatologista. Então, é algo importante e a gente tem que Você criar esse saber se hábito. comunicar isso. E assim, quando você Exatamente. mandar para ele, você mostrar o que você viu, o que você sabe, porque senão fica uma Perfeito. comunicação que fala, poxa, esse cara tá me mandando o paciente e ele tem o quê? Então, assim, haja de maneira formal, pedindo um relatório e dando um relatório do que você já vem fazendo. Exatamente. Exatamente. E a gente trabalha com tudo, né? Eu tô lembrando aqui psiquiatra, eu mando muito para Sim. psiquiatra. Então, assim, a gente precisa saber fazer isso. E aqui eu vou, é a última imagem que eu trouxe para vocês, mas são dois casos que eu atendi na FOB. Nos dois casos, vejam que o paciente tinha ali gengivite descamativa, né? Tinha dor. Os dois casos passaram por periodontista por um longo período, fazendo raspagem e não resolvendo. O primeiro caso, a gente resolveu com a propionato de clobetasol, tá? Se eu não me engano, Ele já foi... existe na sua vida, olha só. Não, estou me achando. Que a gente usava o gel, né? Muito gel. Sim. Tem gente que usa em moldeira, eu acho muito legal Eu também. acho legal Eu também, Hélio, a gente podia nunca falar fiz, sobre mas isso. Eu fiz num caso, aquelas moldeiras de clareamento, e aí você vai botar, porque isso. na verdade você potencializa a efetividade pelo contato. Pelo Eu contato, só tenho exatamente. um Você sabe que o caso. gelzinho vai ficar ali. Isso. Então, eu tenho uns colegas que fazem, acho uma alternativa excelente, mas vejam como o caso melhorou, né? E o segundo caso com Oncilon, 15 dias, querido, porque como era localizado, era só nessa região, a gente optou pelo Oncilon lá em Orambase. Os dois casos eram pemphigoide benigno da mucosa. Então, assim, a minha conduta é sempre tentar com o tópico, né? O Eu também. propionato, o Oncilon, a O Dexa, dexametasona, exatamente, se as lesões são muito difusas. Se eu não responder, se eu não conseguir uma resposta com o tópico, aí a gente parte para o sistêmico. Mas aí são duas provas de que sim, é possível você resolver de uma maneira simples, né? Usando uma pomadinha de Oncilon lá em hora base. Novamente, eu não estou curando, eu estou controlando e esses pacientes precisam de controle. e a terapêutica, né? Isso eu acho bem importante que você trouxe, que a gente sempre vai na terapêutica do menos complexo ao mais complexo. Então, assim, poxa, você tentou o corticoide tópico e o paciente ainda continua com dor, ainda continua com muita Exatamente. lesão, você vai passar para o sistêmico e avaliar a dose. Poxa, vai inserir a fotobiomodulação. Então, assim, porque também, às vezes, a gente quer eliminar a dor do paciente e dar um tiro de bazuca na formiga. Não precisa. Exatamente. E aí vai Exatamente. superdosar. E aí, quando você precisar do corticoide sistêmico, talvez você tenha que aumentar a dose. Então, assim, a gente sempre Exatamente. vai, assim como a gente vai do menos ao mais complexo no diagnóstico, a gente vai Isso nas que eu ia falar. terapêuticas também. Sempre do menos ao mais, gente. Começa do mais simples e aí você vai, né, aumentando os níveis de complexidade, né? Eu acho que isso tem que ser a regra. E lembrando sempre que cada caso é um caso, né, Thaís? Não adianta, Com não existe a certeza. receita de bolo.
São doenças complexas, são E controversas, estudadas eu até acho hoje. que por isso que a gente gosta, Ellen, porque Por é isso que a gente muito, gosta. porque é o diagnóstico. O É um diagnóstico exercício, é a é cabeça, é o pensar. quebra-cabeça. É difícil. E difícil é Exa- difícil é bom. Exatamente.